graça e a paz do Senhor Jesus. Essa noite eu vou dar a palavra. O Senhor falou muito forte no meu coração nessa tarde. E eu preciso passar algumas coisas que o Espírito Santo me deu. Que nessa noite o nosso coração esteja aberto para receber do Senhor a palavra. Amém? Querido Deus de Israel, eu peço, Senhor, nesta hora que me use, Pai, como um canal de graça, Senhor, na vida de cada irmão, Senhor, que está participando conosco, Senhor, através dessa live. Senhor, que a nossa vida, Pai, esteja pautada no Senhor. Que a Tua graça e a Tua misericórdia venham sobre nós nessa noite. Senhor, nos fazendo, Pai querido, mais cristãos, Deus. Mais verdadeiros, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, abra comigo, por favor, a palavra do Senhor. Primeiro nós vamos estar lá em Coríntios, 1 Coríntios 3. Amém? No versículo 10 em diante, que diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outra edifica sobre ele. Porém, cada um veja como, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, no qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia o demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, ele receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Agora vamos, por favor, em Mateus, no capítulo 23, no versículo 1 em diante. Nós vamos ler mais ou menos até o versículo 5, amém? Então diz assim a palavra: então falou Jesus às multidões e os seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardais, pois, tudo quando eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não o fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com os dedos querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois largam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Vamos ler mais um versículo. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados de mestres pelos homens. Amém? Eu vou passar para vocês um pouquinho daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Nós lemos aqui duas palavras. A primeira palavra foi Paulo, escrevendo a Coríntios, a igreja de Corinto. E essa outra palavra que é o próprio Jesus falando sobre os fariseus. Eu quero que vocês pensem aí um pouquinho. Quem é você diante do Senhor?
identidade. Quem é você na tua igreja? O que está fazendo neste mundo? Como que você é conhecido pelas pessoas? Como é que as pessoas olham para você? Como é que as pessoas te veem? Vai pensando aí, que eu vou falar um pouquinho primeiro daquilo que Jesus falou a respeito do fariseu. Vamos lá. Fariseu, na palavra do Senhor, era aquele nome dado a um grupo de judeus que eram devotos do Torá. Torá, para quem não sabe, são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Eles se identificavam e dedicavam a obedecer às leis de Deus e a interpretar corretamente as Escrituras. Mas olha o que Jesus diz nessa passagem. Não sejam como os fariseus. E aí ele relatou algumas coisas que os fariseus faziam. Por que eu estou falando isso? Porque fariseus tinham uma tradição oral. Eles sabiam muito bem, eloquentemente falar a respeito das leis. Agora eu vou falar um pouquinho o que é lei. Bom, a lei é uma regra, ok? Uma prescrição escrita que emana de uma autoridade, que no caso aqui era uma autoridade, era de Deus dada a Moisés. Lá naquele tempo, onde eles saíram do Egito, onde o Moisés tirou o povo do Egito para trazer a terra prometida de Canaã. Amados, essa lei era para que o povo soubesse e fosse direcionado naquilo que Deus queria. A primeira coisa, a lei foi montada por Moisés. Deus deu a Moisés por quê? Porque quando o povo saiu do Egito para ir para a terra de Canaã, eles não tinham uma doutrina a ser seguida. Por isso que Moisés colocou para eles as leis a ser seguidas segundo a vontade de Deus para aquele povo, o povo hebreu. Bom, era uma obrigação que eles teriam que cumprir segundo a lei. Amados, veja bem, os fariseus, eles eram tão doutrinados nisso, que eles eram pessoas que usavam de forma eloquente, oralmente, para dizer ao povo a palavra da lei. Olha só o que o Senhor falou aqui, através dessa passagem. Ele fala aqui o seguinte, que guardai, olha lá no versículo 3, pois tudo que vos disserem, porém não imiteis as suas obras, porque dizem e não fazem. Amados, veja bem, quando o Senhor fala isso aqui, Ele está falando de um fariseu que conhecia as leis, mas não praticavam as leis. Era ótimo na oratória, mas porém não fazia aquilo que estava escrito na lei. Quando a palavra de Deus fala aqui no versículo 5, que diz assim, praticam porém todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios. Apóstolo, o que é filactérios? Eu vou te explicar, amados. Todos os judeus, naquela época, com títulos de fariseus, saduceus, eles tinham ou na testa ou no braço, que era pertinho do coração, no braço esquerdo,
da palavra escrita ali dentro. Por que eles usavam isso? Porque aqueles pequenos rolos tinham a palavra do Torá, que estava escrito lá em Êxodo 13, de 1 a 10. E Êxodo 13, de 11 a 16. Em Deuteronômio 6, de 4 a 9. E Deuteronômio 11, de 13 a 21. E o que é que estava escrito nesses pedacinhos de rolos que estavam ali? Estava escrito a passagem da consagração dos primogênitos, que todos eles precisavam lembrar que eles teriam de ser santos, 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 separados daquilo que era comum. Eles tinham uma santidade. Ali, aqueles rolinhos ali estavam escritos para que eles tivessem santidade, que eles fossem separados do comum. E a outra passagem está lá em Deuteronômio, de 6, 4 a 9. É a passagem que o Senhor ordenava a obediência dos mandamentos e das leis. Então eles colocavam na testa, eles colocavam no braço esquerdo, mas em compensação eram ótimos no falar, davam show na oratória. Mas aquilo que faziam, eles relaxavam. Para a aparência externa, eles cumpriam, mas aquilo que estava dentro deles, não faziam nada. Eles relaxavam. É tipo um couro passando, onde tinha uma caixinha entrelaçada. Aquilo significava que a palavra estava neles. Amados, mas Jesus conhecia o coração daqueles fariseus. E aqueles fariseus eram ótimos na oratória. Ótimos na oratória. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando Paulo fala que nós somos edifícios do Senhor e que o Espírito Santo de Deus, no final, no dia, ele ia revelar quem verdadeiramente nós somos. O Espírito Santo de Deus me diz nessa tarde que precisamos reconhecer quem nós somos. Quem nós somos diante de Deus. O que está dentro de nós. Quem você é? Quem você é diante do Senhor? Diante da sua igreja? Diante daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos? Quem você é? Amados, temos tantas pessoas no nosso edifício, não é mesmo? Porque o edifício não constitui só a nossa casa. Não constitui só o nosso apartamento. Um edifício tem muitos apartamentos. Eu conheci edifícios lá nos Estados Unidos que tinham 60 andares. Veja bem, viver um edifício é uma coisa que nós precisamos entender. Que somos comunidade do Senhor. A igreja a qual o Senhor nos colocou precisa ser edificada e começa de você. Quem você é diante das pessoas? É muito bom, amados, ir na igreja Shekinah, ouvir a pregação e sair de lá, entrou no ouvido e saiu no outro. Que nada edificou você. Porque quando fomos chamados pelo Espírito Santo de Deus a sermos pessoas conhecidas dele, o Espírito Santo de Deus nos selou. Nós não precisamos andar com caixinhas de filactério na nossa testa e nem no nosso braço. Nós não precisamos, porque a palavra tem que estar dentro de nós e fazer efeito de santidade em nós. Nós precisamos mudar a nossa vida. Precisamos ser cristãos verdadeiros.
Precisamos amar de verdade, sermos quem nós somos de verdade. Não mentamos uns aos outros, não defraudamos uns aos outros, não falemos mal uns aos outros. Amados, Cristo quer de nós algo diferente, porque só quando nós agirmos desse jeito, Ele irá mandar congregar conosco muitas pessoas, mas precisa começar de nós. Eu estou querendo que você olhe para você nessa noite. É isso que o Espírito Santo me fala nessa noite. Olhe para você, se veja no espelho. Olhe quem verdadeiramente você é, para que a partir de você a palavra de Deus seja notória. Eu pregava para os jovens no sábado, falamos que nós somos a carta vivas do Senhor. Se somos carta vivas do Senhor, precisamos ter intimidade com o Espírito Santo, porque precisa passar de nós, de dentro para fora. A nossa fé é de dentro para fora. A nossa mudança é de dentro para fora. Nada de fora. Nada na testa. Nada do lado com filactério. Nada. Eles também usavam uma franja, né? Que o apóstolo sempre fala sobre isso. Nessa franja que eram borlas, né? Que estavam na orla. Era uma espécie de uma lã que era azul, né, dos lados, que era descrita lá em Números 15, que era a lembrança do mandamento. Era um manto de autoridade e de obediência. Oh, amados, Jesus cita aqui que eles usavam isso nas suas orlas. Só, amado, que o fariseu, ele aumentava, geralmente essa linha era de 10 centímetros, e eles aumentavam tanto, mas sabe por que eles aumentavam essas linhas que tinham, esse cordão que tinham? Era para achar que eles eram santos demais, eram obedientes demais a Deus. E quantas vezes nós, simplesmente, externamente, a gente veste uma capa de santidade, que todo mundo acha que a gente é santo demais, mas dentro de nós somos sepulcros caiados, por fora muito bonito e por dentro vazio. É sério, amados, nós precisamos mudar de vida. Precisamos ser melhores. Não podemos ser como os fariseus. Ai, Jesus chama os fariseus de hipócritas. De hipócritas. É duro, né? Você imagina Jesus falando isso? Porque para mim aquele homem tão doce, aquele homem que sustentava com os olhos, que sustentou Pedro com os olhos quando negou Jesus. Você imagina ele falando que são hipócritas. Hipocrisia é tudo aquilo que fala que é, mas não é. Quem é você? Na frente é uma coisa, atrás é outra? Quem é você? Oh, amado. E tinha mais uma coisa para ser visto nesses fariseus. Você já reparou que muitos deles tem aquela costeleta que tem aquele cabelo maior aqui? Eles não podiam raspar a costeleta, porque era considerado hábito pagão. Muitas vezes nós temos capa de santidade, mas aquilo que está no mundo a gente gosta demais. Eu vou fazer isso aqui porque ninguém está me vendo mesmo. Eu vou
olhar isso aqui porque ninguém está me vendo mesmo. Eu estou na internet, ninguém está me vendo, eu estou vendo ali pornografia. Amados, em nome de Jesus, hoje é dia de conserto no Senhor. Não podemos ter hábitos pagãos. Não podemos. Porque nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Nós já nos levantamos as nossas mãos. E o Espírito Santo de Deus foi emplacado no nosso espírito. E precisamos buscar o Espírito Santo em verdade. Em verdade. Esses dias foram dias que o Senhor nos tirou de tudo. De toda coisa que nós fazíamos nos secundários, para nos dar a oportunidade de estarmos juntos com a nossa família, de nós reconstruirmos aquilo que tinha perdido entre nós, aquilo que tinha perdido na intimidade que nós temos que ter no Espírito. Não é tempo mais de brincar, não temos tempo mais de brincar. Nós precisamos de algo sobrenatural do Senhor, mas esse algo sobrenatural só virá para você se houver um arrependimento genuíno, porque Deus conhece aquilo que está por dentro. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Nós precisamos de uma mudança. Uma mudança radical no nosso falar, na nossa maneira de ser, porque o Espírito Santo de Deus nos vê e Ele quer te convencer, porque a palavra de Deus diz isso. O Espírito Santo de Deus é que nos convence. Mas eu quero te dizer uma coisa, amado. Você está disposto a ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus quer dizer a você? Você quer uma mudança? Comece hoje. Quanto tempo tem? Quanto tempo tem que você não ajoelha para orar? Quanto tempo tem que você não busca na palavra? Quanto tempo tem que você não lê a palavra? E todo mundo acha que você é um cristão maravilhoso. Todo mundo pensa que você é um cristão. Ele é uma bênção. Mas Jesus te conhece. O Espírito Santo te conhece. Ele sabe quem é você. No íntimo, Ele sabe quem é você. Ele sabe os seus pensamentos. A palavra de Deus diz que a palavra nem saiu da nossa boca. E Ele já sabe o que nós vamos falar. Ele nos conhece, amados. Ele sabe quem nós somos. Cristão é conhecido como pequeno Cristo. Nós precisamos ser aperfeiçoados no Senhor. Aperfeiçoados em Cristo é ter um relacionamento com Ele. Ninguém conhece alguém se não tiver um relacionamento, uma intimidade. Para eu conhecer o meu esposo, eu tive que andar com ele, saber quem ele é, ter uma intimidade com ele. Assim é quando nós queremos ter uma intimidade com Cristo, nós precisamos andar com Ele. E o manual é a tua palavra. E aquilo que vai nos falar, aquilo que vai falar conosco, é uma pessoa, é a pessoa do Espírito Santo. O que você quer ser? O que você quer construir? Você quer construir sua casa em quê? Na rocha? Na areia? Como que você quer construir sua casa? A palavra que nós lemos lá em 1 Coríntios fala que nós precisamos, no fim, no dia, a gente vai reconhecer verdadeiramente a nossa obra. O que nós edificamos. Amado, não queira ser palha, nem feno. Não queira, nem ser madeira. Não queira. Escolha palácio. Escolha pedras preciosas. A palavra de Deus diz que aquele homem que foi num terreno, encontrou ali um tesouro. Amado, diz a palavra que ele saiu dali, vendeu tudo que ele tinha. Ele não queria mais nada. Foi com que o Henrique começou
somos livres, livres, mas escravos ao mesmo tempo. Por quê? Aquele homem vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele terreno. Porque ele sabia que aquele terreno tinha um tesouro valioso naquele lugar, que ele não queria perder nada. Amado, quando nós vendemos a nossa vida, vendemos tudo que nós tínhamos, nós não queremos nada. Nós queremos apenas esse tesouro que é a palavra de Deus. Precisamos querer esse tesouro que está aqui, ó, na palavra. Amados, em nome de Jesus, você precisa entender hoje aquilo que o Espírito Santo de Deus quer dizer a você. Você precisa ser diferente. A palavra de Deus lá em Atos fala que eles viviam em comum. Eles vendiam tudo que eles tinham. E tudo não era deles o que possuía. Sabe por quê? Porque isso não tem mais valor. Para eles não tinha mais valor. O que tinham de valor para eles é Cristo. Cristo. Eu não estou mandando você vender sua casa, seu apartamento, me entenda. Eu não estou mandando fazer isso. Mas eu estou falando que o seu coração não pode estar pegado às coisas do mundo. Nós somos enxertados na videira verdadeira. Nós somos enxertados. Nós já não mais somos chamados de gentios. Nós somos filhos de Deus. Filhos da promessa. Você não pode levar uma vida de pé lá e pé aqui. Não temos tempo mais. Não temos, amado. Precisamos definir aquilo que queremos ser. Abra o teu coração nessa noite para aquilo que o Espírito Santo de Deus está dizendo. Abra, amados. Não queira ser visto como um fariseu, porque num dia que nós estivermos com o Senhor, Ele vai falar fácil de mim. Viva verdadeiramente aquilo que o Senhor quer que você viva. Viva na palavra do Senhor. Viva em sinceridade. Não seja hipócrita. Não seja hipócrita. Viva com sinceridade. E para finalizar a palavra, vá por favor em Romanos 1, no versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Porque ele está falando aqui para os romanos. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Agora entenda o versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O que é isso, amados? Todas as vezes que eu nego Jesus, através de mim, das minhas ações, eu estou dizendo ao Senhor, eu não quero a sua justiça. E aí, amado, nós voltamos à injustiça. Ah, meu Deus. Portanto, o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de coisas que foram criadas, tais como são,
Por isso, indesculpáveis. Amado, deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo de Deus quer ser seu amigo. Ele quer te direcionar. Ele quer andar com você. Cada vez que você, dentro de você, nega fazer isso, você está dispensando o Espírito Santo. Dizendo para ele que ele, desculpa a expressão, eu não quero, você não vale, porque eu não acredito. Você precisa acreditar que o Espírito Santo de Deus, ele é o Paráclito, que Jesus falou que mandaria para você. E quando você o dispensa, quando você o retém, você está dizendo que ele não é capaz de mudar a sua vida. Que nessa noite, o Espírito Santo de Deus fale no seu coração. E que você possa mudar suas ações. Possa mudar aquilo que está dentro de você, que precisa ser mudado. Eu não quero falar mais do que é que está dentro de você, que precisa ser mudado. Você conhece você. Se olhe no espelho. Peça o Espírito Santo de Deus para te ajudar. Jesus falou que ele estaria conosco. E ele está conosco. Ele está conosco. Amém, amados? Que a poderosa palavra de Deus venha agir no nosso ser como mudança de vida. Que comece comigo em nome de Jesus. De fé em fé. Para que resplandeça sobre a sua vida a aurora, a luz resplandecente do Senhor. Amém? Quero orar com vocês. Querido Deus de Israel, Senhor, Tu conheces o meu ser, Tu conheces a minha vida, Tu conheces a vida de cada um que está aqui. Senhor, participando, Senhor, ouvindo, Pai, essa palavra nessa noite. Querido Espírito Santo, nos ajude a enxergarmos quem nós somos. Nos ajude, Senhor, a mudar aquilo que precisa ser mudado. Nos ajude, Senhor, a crescer aquilo que precisa crescer em nós. Que a Tua doce palavra, Senhor, que é tão doce no nosso paladar, e quando chega no nosso estômago, Deus, é amargo, mas muitas vezes é para cura. Porque ninguém toma um boldo, Pai querido, se não estiver precisando, Senhor, ser curado. Então, em nome de Jesus, querido Espírito Santo, é difícil às vezes, Senhor, viver através da Tua palavra, mas o Senhor nos ajude, Senhor, a ir até o fim com a nossa missão. Senhor, precisamos conhecer quem verdadeiramente nós somos. E nós queremos, Deus, que o Teu Espírito Santo nos leve para a eternidade, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Amém. Obrigada, amados.